a ideia dessa sessão, pessoal, vai ser uma sessão bem breve, tá certo? De aproximadamente 45 minutos, com mais um tempinho de perguntas ao final do webinar. Então, aproveitem ao máximo esse período, tá? Para tirar suas dúvidas ao final do treinamento. Beleza? Nesse momento eu queria me apresentar, tá certo? Eu sou o Thiago Lima, especialista de produtividade e soluções em nuvem aqui na HSBS. Tá? E trabalho com Office 365 desde quando ele nem se chamava Office 365 ainda. Ele se chamava BPOS. Para quem lembra, em 2010 aproximadamente, a HSBS foi pioneira também nesse período de transição, tá? Quando começou as soluções de nuvem do Office 365 e se chamava BPOS. Beleza? E desde então a gente já vem trabalhando com essa ferramenta. A HSBS, por sinal, também foi eleita a parceira do ano também pela Microsoft, num evento que acontece mundialmente. Então, a HSBS também ganhou esse título de parceira do ano. Também nós temos 6 competências Gold de Microsoft. Isso significa que a Microsoft ela garante que a HSBS ela tem competência de entregar essas soluções, tá? E tem competência de não somente tecnicamente, mas também por experiência de usuários, por feedback de clientes que garantem essas competências. Temos mais de 20 profissionais certificados com mais de 100 certificações para conseguir essas competências. Tá certo? Fomos o primeiro parceiro do Brasil certificado em Office 365, como eu falei anteriormente, desde quando o Office 365 se chamava Bipos, que a gente já trabalha com essa solução. Então, já temos um tempinho aí de experiência com a ferramenta. Tá? E temos aproximadamente mais de 5 milhões de usuários hoje hospedados no Office 365 da HSBS. Então, tem também uma quantidade bem legal de clientes usando o Office 365 com a gente da HSBS. Beleza, pessoal? Eu não vou demorar muito, pois vamos ao que interessa, tá certo? E antes que eu esqueça também, a HSBS e a Nagem, que são empresas parceiras, já estão trabalhando com nuvem há um tempinho. Então, desde 2010 que iniciamos essa jornada com nuvem, fomos pioneiros aqui no Brasil. E essa parceria com a Nagem agora só vem a agregar, tá? Há um tempo. E vamos ao que interessa. Na sessão de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a gestão do trabalho hoje, tá? Atualmente, como têm sido as plataformas modernas de gestão de trabalho e dentro do Office 365 como isso vai funcionar. Conhecendo também o Microsoft, onde eu vou explicar um pouquinho a plataforma, como acessar, quais são as maneiras de ter esse acesso e qual o controle que você pode ter, tá? Teremos também um período de demonstração e, ao final, como eu falei, o período de perguntas e respostas para vocês. Eu trouxe aqui alguns pontos que são desafios para a transformação em um ambiente de trabalho moderno, tá? E esses desafios são muito comuns em algumas das empresas, onde uma pesquisa fala que 30% dos executivos dizem que o maior desafio para a execução estratégica da estratégia é a falta de coordenação entre as unidades. Então, é um sentimento, é uma dificuldade que os líderes de equipe, os gerentes têm nessa coordenação. Então, vamos pensar um pouquinho como o Planner pode ajudar a gente nessas dificuldades. Outro ponto é que 62% dos funcionários trabalham em locais diferentes durante um mês ou até um período menor do que esse. Então, muitos usuários trabalham remotamente, muitos usuários precisam se deslocar entre filiais e é muito importante a gente ter uma ferramenta que consiga dar o controle mesmo que o usuário não esteja no escritório. Tranquilo? Um outro ponto é que 25% do tempo médio perdido é procurando informações, sejam elas nos e-mails, sejam essas informações em anexos de e-mails, em um servidor de arquivos, tá? Ou até mesmo em um caderninho onde você anotou as demandas da última reunião. Então, 25% do nosso tempo é gasto procurando informações.
tá? Então, esse é um desafio que as empresas que têm buscado um ambiente de trabalho mais moderno têm enfrentado diariamente, tá certo? Nessa transformação digital. E uma coisa que eu costumo sempre falar quando a gente fala de Office 365, eu sempre toco nessa tecla. O que é? As ferramentas do Office 365, para vocês que já usam, nem todas são focadas para todos os ambientes de trabalho. Imagine que cada setor, cada usuário tem as suas peculiaridades e as suas demandas. Então, imagine só, eu tenho aquele usuário que precisa ter uma comunicação ponto a ponto com outras filiais, que precisa participar de videochamadas, de conferência, de audioconferências. Já eu tenho aquele outro usuário que tem uma demanda muito maior de documentação, de gestão de arquivos, de controle de versionamento nesses arquivos. E por outro lado, também tenho muitos usuários que ainda têm uma certa dependência na parte de e-mails, calendários, gestão de calendários. Então, eu costumo dizer que o Office 365 ele atende a todos esses ambientes, pois cada ferramenta tem tem o seu o seu foco central e todas essas integradas, que essa é a ideia, conseguem te entregar uma solução completa e de fácil, vamos dizer, integração, de fácil controle também, que essa é uma das ideias do Planner. Eu vou falar do Planner aqui já já, mas o Planner ele não é uma ferramenta isolada dentro do Office 365. Se fosse, talvez nem seria tão interessante assim. A vantagem do Planner frente a outros concorrentes é exatamente essa, que você tem uma integração com as outras soluções do Office e isso fica muito mais fácil de trabalhar, de você ter uma adoção melhor, uma aderência melhor dentro da empresa, tá certo? E onde o Planner se encaixa dentro de um ecossistema de trabalho, tá? É muito comum muitos usuários até compararem o Planner ou outras ferramentas de gestão de tarefas e gestão de trabalhos com o Microsoft Project, tá? Sei que muita gente conhece o Microsoft Project e sabe que ele é uma ferramenta de gestão de projetos, tá? E dentro de uma ferramenta de gestão de projetos, a gente tem outras camadas de proteção, perdão, a gente tem outras camadas de controle, tá? Que muitas vezes são muito complexas para uma administração mais tranquila no dia a dia mesmo. Então, o Planner ele se enquadra entre uma ferramenta de trabalho individual. Imagine que eu posso ter uma ferramenta de trabalho que vai gerir minhas atividades, minhas tarefas, mas também não uma ferramenta de trabalho numa proporção de um projeto com a complexibilidade que um projeto grande requer, tá? Ele está entre esses dois cenários. E aí também a gente ganha uma vantagem que é em nível de complexibilidade, pois se você observar aqui, o Planner ele está no quadrante médio aqui entre o Project e outras ferramentas, uma ferramenta aqui, o Wunderlist, de gestão de tarefas individuais. Tranquilo? Eu vou ser bem breve, tá certo? Para que a gente possa aproveitar ao máximo da demonstração. Mas o Planner, ele é a ferramenta de gestão de ambiente de trabalho moderno, gestão de atividades, não só de atividades, mas que conseguimos também gerir até mesmo projetos dentro dessa solução, tá certo? Onde você tem o poder de organizar suas atividades. E qual a vantagem disso? Pensando na complexibilidade da ferramenta por ter um período de aprendizagem muito fácil, muito rápido, você ganha muito tempo usando a ferramenta. Você não precisa perder tempo com uma ferramenta muito complexa para gerir suas atividades, que vai acabar tomando mais o seu tempo do que ajudando no dia a dia. Outro ponto que é muito interessante é o apoio na construção de projetos em equipe. Por quê? Porque pelo fato do Planner já estar integrado dentro do Office 365, tá? Você não precisa, vamos dizer, como em outras soluções, tá? Importar os usuários de ambiente, convidar os usuários para fazerem parte do Planner, pois todos os usuários que já estão dentro do Office 365 já podem usar o Planner de forma integrada. E essa é a vantagem porque, como você pode trabalhar dessa forma, eu vou mostrar na demonstração, você pode definir responsabilidades, você pode atribuir responsabilidades em tarefas e projetos específicos para usuários que façam parte do Office 365 da sua organização, tá? E temos o alcance de mais atividades que eu vou mostrar mais à frente. Uma vantagem do Planner que eu acho sensacional são os gráficos que ele consegue nos trazer, tá? Pois de maneira simples, sem qualquer complicação, você consegue organizar e ter o controle com a visão macro, tá? Eu vou mostrar na demonstração
como é fácil fazer isso, tá? E como visualizar o status das atividades durante um processo de um projeto, durante um processo de trabalho ou durante a gestão das suas atividades pessoais mesmo dentro da sua empresa, tá? Isso é tudo feito de forma rápida e centralizada pela sua equipe dentro do Office 365. Como eu falei também, é muito tranquilo trabalhar em equipe com o Planner por conta da sua integração, pois todos os usuários da base do Office 365 já estarão presentes nesse ambiente, então fica muito mais fácil atribuir responsabilidades e definir, vamos dizer, prazos e metas quando os usuários já estão integrados dentro da ferramenta. Falando em integração, tá? Para você que não conhece o Planner ele não se integra simplesmente com o e-mail, tá? O e-mail é uma das ferramentas que o Planner consegue se integrar dentro da solução. Eu vou mostrar uma demonstração que durante uma atribuição, por exemplo, de responsabilidade, você consegue receber notificações no e-mail, você irá receber, por exemplo, também status de tarefas que estão atrasando ou que estão próximos de vencer. Então, essa vantagem ajuda muito no dia a dia, porque caso o usuário tenha esquecido de alguma tarefa que está em sua responsabilidade, ele consegue ter atenção e correr nessa tarefa e até mesmo não perder o time, não perder o tempo para concluir essa tarefa, pois o planner vai estar sempre notificando. Mas essa integração não é apenas com e-mail, tá certo? A gente tem essa integração também dentro do próprio portal de intranet do Office 365, para você que já conhece ou já ouviu falar, que é o SharePoint, que serve como intranet, também pode servir como um portal de biblioteca de documentos. A gente tem outras integrações possíveis dentro do Planner. E, Tiago, como é possível acessar o Planner, tá certo? Muita gente me pergunta isso. Só dá para acessar ele via web, via navegador? Não. Eu, particularmente, gosto muito da experiência mobile dentro do Planner. Por quê? Muitas vezes eu estou em uma reunião e não levei o meu notebook, porém eu preciso atualizar as minhas atividades, eu preciso estar sempre, vamos dizer, documentando o que eu estou fazendo e o meu smartphone me ajuda muito nisso. Caso você tenha um smartphone com Android ou iOS, tem aplicativo nativo dentro da loja, tá certo? De aplicativos do seu smartphone, onde você pode baixar o Planner, tá? O Microsoft Planner é o nome do aplicativo, e conectar com sua conta do Office 365. Lá dentro você vai poder gerenciar as suas tarefas, criar planos, criar projetos e tratar todas essas demandas. Também no Windows 10 você pode acessar via navegador ou caso você tenha um tablet, você também pode instalar o app nesse dispositivo. Tranquilo? E finalmente vamos à demonstração. Vamos ao que interessa, tá? Sobre o Planner. Mais uma vez eu vou chamar aqui para me ajudar em um ambiente de teste aqui uma usuária chamada Megan, pessoal, tá? Aqui eu estou logado com ela no Office 365 e Tiago, eu nunca acessei o Planner. Como eu acesso o Planner na primeira vez? Caso ele não apareça na página de boas-vindas do Office 365, tá? Quem nunca acessou o Office 365 via web, via navegador, o endereço é portal.office.com, tá? E você vai cair aqui nessa tela já de boas-vindas do Office 365. Porém, caso ele não apareça na tela de boas-vindas, você pode clicar aqui na engrenagem, no App Launcher, que é onde fica esse mosaico aqui, muita gente chama isso aqui de mosaico, e procurar o aplicativo Planner. Tem o Forms, Planner. E a partir daqui você consegue acessar o Microsoft Planner. Eu já estou com o Planner aberto aqui em outra aba e eu quero trazer alguns exemplos aqui do dia a dia, tá? Para que a gente deixe essa experiência bem mais produtiva. Eu tenho aqui um Planner que se chama Controle de Recrutamento, tá? Eu vou falar primeiro sobre esse exemplo, mas no primeiro acesso de vocês é possível que vocês criem um novo Planner ou ingressem em um plano existente, tá? Basta clicar nesse botãozinho aqui chamado Novo Planner, Novo Plano, e ele vai abrir essa. Qual é o nome do planner? Eu vou já aproveitar e já criá-lo. Webinar Planner. Esse planner, tá? Esse projeto, ele pode ser um projeto público ou pode ser um projeto particular. Se ele for um projeto público, isso significa que os outros usuários do Office 365 poderão ingressar nele sem ser convidado. Imagine que caso ele precise acessar, tá?
ele não precisa de um convite para acessar aquele planner, visualizar aquelas atividades, aquele projeto em si. Caso ele seja um plano particular, apenas o seu usuário, tá, que é o criador, o dono desse projeto, poderá convidar outros participantes. Clicando aqui em criar plano, ele já vai criar o seu projeto. E aí, como vocês podem observar aqui, ele já tem o planner criado, o plano criado. Eu vou aproveitar já um plano existente que eu já fiz, eu já populei com algumas informações para que a gente consiga se ambientar melhor sobre o cenário, tá? Por exemplo, eu tenho um cenário aqui onde eu tenho um projeto, tá? Um planner que se chama controle de recrutamento. Imagine que esse planner chamado controle de recrutamento poderia ser usado por equipes de RH, por equipes de recrutadores para para ter um controle do fluxo de entrevistas e até mesmo de contratação dentro do processo de contratação, tá? Para facilitar mesmo o dia a dia desses profissionais. Então, imagine que aqui eu teria o que a gente chama de bucket, que é essa coluna aqui, chamada currículo recebido. Então, imagine que todo o currículo que o pessoal da área de recrutamento receber, eles iriam cadastrar uma tarefa aqui no Planner. Então, vamos lá, imagine que estou recebendo um currículo aqui e vou cadastrar. Exemplo, Tiago Lima. E aí, eu defino uma data de conclusão para essa minha tarefa. Exemplo, vamos dizer que até sexta-feira eu tenho que dar uma analisada e convidar o Tiago para a primeira entrevista. Então, vamos lá, atribuir um responsável. Nesse caso, eu vou dizer que o Alex é responsável por essa entrevista, o Alex Wilber. Veja como é fácil, tá? Eu poderia também definir um outro responsável. Além dele, poderia colocar a Adele também aqui. E aí, os dois seriam responsáveis por essa tarefa. Clico em adicionar tarefa e aí eu tenho uma tarefa atribuída ao Alex e à Adele, tá? Esses dois usuários receberão um e-mail informando que tem tarefas para ele agora, nesse momento. Veja como é fácil, tá? Eu não preciso pedir para que o Alex ou a Adele se cadastrem em nenhum sistema, porque tudo já está integrado ao Office 365. É muito fácil começar a interagir nesse ambiente, tá? E aí, conforme esse usuário vá passando pelas entrevistas, por exemplo, vamos dizer que o Alex já entrevistou o Tiago. Eu vou fazer essa experiência de forma melhor, tá? Eu estou com o navegador com outra seção aberta aqui, com a janela logada com a conta do Alex Wilber. Aqui, se vocês observarem, estou logado agora com o Alex, tá? Alex Wilber. O Alex, ele recebeu um e-mail do Microsoft Planner dizendo: opa, Alex, tudo bem? Você tem uma tarefa que se chama Tiago Lima atrelada ao seu nome. Quer abrir ela lá no Planner? Vamos lá então? Clico aqui. Ele já abre uma nova aba diretamente indo para essa tarefa, para tomar as devidas ações. Se vocês observarem aqui, ele diz o nome da tarefa, tá? O processo dela, que não foi iniciado ainda. Aqui eu tenho um campo de breve descrição, onde eu posso definir algumas informações. Definir também uma lista verificadora, que eu vou mostrar logo depois como mexer nessas configurações, onde eu posso fazer uma checklist dentro dessa minha tarefa, adicionar anexos e colocar comentários. Veja que aqui embaixo eu tenho também todo o histórico dessa minha sessão, dessa minha tarefa, onde a Megan Bauer foi a responsável por criar essa tarefa no dia 27 de março de 2019. Então, o Alex tem todo o histórico do que foi feito aqui e pode modificar também já o processo. Vamos dizer que o Alex vai colocar essa ação em andamento para dizer que já começou essa atividade. Então, se eu clicar aqui fora, ele já me permite, a gente já consegue ver que essa ação está em andamento, que seria o recebimento do currículo do Tiago Lima. Se eu clicar e arrastar também essa atividade, veja que eu consigo modificar a coluna do status dessa tarefa. Exemplo, se eu já fiz a entrevista com o Tiago, se eu já fiz a primeira entrevista com ele, eu já movimento esse item, tá? Para a coluna de primeira entrevista. E aí, por exemplo, a gente pode colocar algumas informações aqui. Entrevista realizada. E aí eu tenho aqui já o status dessa ação. Se eu voltar lá com a conta da Megan, tá bem? Vou voltar para a conta da Megan aqui no navegador.
Estou agora logado com o Mega. Se eu voltar, aquela tarefa que era Thiago Lima já saiu da conta do bucket, né, dessa coluna, recebimento de currículos, e foi agora para a entrevista 1. Lá eu tenho todo o histórico e acompanhamento do que foi feito, o comentário que o Alex fez, entre outras ações. Tá certo? Muito tranquilo, e aí eu consigo ter todo o controle do que foi feito aqui. Imagine que ele passe para uma próxima entrevista e a gente coloque aqui na segunda entrevista. O que a gente consegue fazer ao final? Se eu clicar aqui sobre concluir tarefa, o que vai acontecer? Ele vai ir para as tarefas concluídas. Aqui embaixo, eu vou ter essa tarefa como uma tarefa concluída. E eu consigo até mesmo ver o status de quem concluiu. Por exemplo, a tarefa era de responsabilidade do Alex e da Adele. Mas quem concluiu nesse momento não foi nenhum dos dois, foi a própria Megan. Tá? Então eu tenho todo esse controle também de quem fez as ações nessa tarefa, porque o responsável pode atribuir uma tarefa, pode modificar o status dessa tarefa, porém ele também pode, outras pessoas, tá? O gerente dele, o líder da equipe pode fazer essas ações por ele no próprio planner. Tranquilo? Muito fácil, né? Eu vou para outro cenário aqui onde eu tenho um planner chamado Projeto Mark 8, onde eu tenho mais outras informações para trazer para vocês. Que informações são essas? Aqui, por exemplo, eu tenho uma coluna chamada Engenharia, onde eu consigo colocar todas as atividades, tá, focadas em engenharia. Tem outra coluna também focada para fabricação e outra para lançamento, onde tudo que for necessário dessas áreas eu posso ir alimentando aqui, criando novas tarefas e responsabilidades aqui internamente. Porém, se vocês observarem aqui, nessa tarefa chamada criar planta, eu consigo também adicionar imagens a ela. Então, vamos dar uma olhadinha. Vou clicar sobre ela. Eu tenho um botãozinho aqui embaixo que é adicionar anexos. Se vocês observarem, eu posso adicionar links de anexos que estejam na minha máquina, tá? Arquivos que estejam na minha máquina, sejam eles imagens ou documentos. Ele consegue ficar uma miniatura aqui na minha atividade, arquivos do meu SharePoint ou links da internet. Se eu subir um arquivo aqui e marcar como mostrar no cartão, ele vai mostrar dessa maneira aqui, como nessa imagem aqui da tarefa criar planta. Então, é muito fácil e muito tranquilo você personalizar esse ambiente. Aqui também, ó, na coluna fabricação, eu tenho um arquivo do Word nesse item chamado fornecedores de peças confirmados. Imagine que eu poderia ter duas ou mais pessoas com responsabilidade nessa tarefa e elas estarem editando e trabalhando nesse mesmo arquivo aqui do Word, tá? Que está hospedado dentro do Office 365. Mais uma vantagem, tá? Eu posso ter arquivos que estejam no meu SharePoint, no meu OneDrive. Uma outra coisa que é muito importante, pessoal, eu costumo falar, é a parte de labels, que são esses rótulos aqui na lateral. Esses rótulos podem ser personalizáveis. Então, aqui por padrão ele vem com label 1, label 2, 3 até a 6. Porém, você pode definir o texto que você quiser. Eu costumo colocar nessas labels definição de urgência. Como assim? Tá? Isso aí é um uso prático meu. Eu costumo definir a label vermelha como uma label mais urgente, então uma atividade que está marcada com esse rótulo, para mim é uma atividade mais urgente. Já outras atividades que estão com outras labels, por exemplo, uma label verde ou a laranja, tá? Eu defino como um projeto que já está mais encaminhado, uma atividade que já está próximo da conclusão, onde o nível e a criticidade dela não é tão urgente. Essa é uma experiência que eu, Thiago, uso. Porém, você pode personalizar da maneira que você queira, tá? Na parte de anexos, tá? Como eu estava falando anteriormente ainda, eu posso selecionar arquivos que estejam na minha máquina. Eu vou fazer aqui rapidinho para mostrar para vocês. Vou procurar aqui alguma imagem. Planner. E vou selecionar. Ele vai carregar aqui a imagem para essa atividade. E se você observar, tá, tem uma flag aqui dizendo mostrar no cartão. Se eu marcá-la, tá? Ele já vai mostrar a miniatura para mim lá na minha atividade. É bem intuitivo, tá, usar dessa maneira porque você consegue identificar melhor algumas atividades também. Um outro ponto e um fator que eu acho muito interessante também é a maneira de fazer o agrupamento dessas tarefas. Por exemplo, eu posso ter atividades aqui
agrupadas por buckets, que são essas colunas. Porém, eu posso vir aqui em agrupamento e definir que essas atividades estarão agrupadas por atribuído a. Então, exemplo, eu quero ver apenas as tarefas que estão atribuídas a Megan, a Adele, ao Alex, a Christine, ou até mesmo ao Isaías, que está aqui também nessa equipe. Eu posso ter essa visão de agrupamento das atividades. Posso ter também uma visão de agrupamento por processo, onde eu tenho as tarefas não iniciadas, tarefas em andamento e tarefas concluídas. E conforme eu vá movimentando essas tarefas, ó, vamos movimentar alguma delas aqui. Essa daqui que está até mesmo atrasada, que é criar planta. Essa tarefa de criar planta, ela deveria ter sido concluída no dia 20 de março de 2019. Eu vou até abrir ela aqui. Se vocês observarem, eu posso até mesmo mudar a data de conclusão. Vamos dizer que passou o time, eu precisaria que ela fosse concluída no dia 29, no dia 20, mas acabou passando o período, eu posso alterar e ajustar essa data. Ajustei para o dia 29, ela não é mais uma tarefa atrasada. Porém, mesmo assim, eu preciso concluir ela com urgência. Nessa visão de agrupamento, eu posso simplesmente movimentar a tarefa. Joguei aqui para em andamento, ela já mudou para em andamento. E se eu mover para concluída, ela também já se torna uma tarefa concluída. Só movimentando dentro do agrupamento de processo, tá? Eu consigo também agrupar por data de conclusão. É uma forma bem interessante, então ele me mostra as tarefas atrasadas, as tarefas de hoje, desta semana e as tarefas da próxima semana ou bem futuras. Consigo também trazer por labels, que são os rótulos. Então, tarefas sem labels, tarefas com label rosa, vermelho, entre outros. Tranquilo? Bem fácil, né? Uma forma que eu uso bastante para concluir as tarefas é clicando sobre o botãozinho de concluir a tarefa rapidamente. Mas caso eu me arrependa, eu posso vir aqui embaixo e restaurar uma tarefa, como essa aqui, criar planta, eu posso voltar e retornar a criação, a tarefa, a ser uma tarefa de não concluída nesse momento. Tranquilo, né? Outro ponto muito utilizado, pessoal, é a parte de visão gráfica do Planner. Por quê? Ele traz uma visão macro ao nosso ambiente. Se eu clicar aqui em gráficos, ele vai me trazer uma visão de todas as tarefas desse projeto. E dentro dessa visão, eu consigo até mesmo fazer filtros. Se vocês observarem aqui, nesse plano chamado Projeto Mark 8, eu tenho 9 tarefas, onde 6 não foram iniciadas, tá? E 3 estão atrasadas. Se eu clicar aqui nessas 3 atrasadas, ele já vai trazer para mim que tarefas são essas. Tá? Aqui dentro de engenharia eu tenho 3 tarefas atrasadas. Ele acabou não clicando aqui para mim, mas eu posso ir diretamente no usuário também. Se eu clicar aqui, por exemplo, nessa tarefa aqui da Megan, clicando aqui, ele já vai fazer um filtro para mim e mostrar qual é a tarefa da Megan que está atrasada. Posso cancelar o filtro, limpar o filtro, né, e ter a visão geral de novo e trazer apenas as tarefas da Adele. Vamos lá. Cliquei aqui sobre a Adele. O que ele trouxe? Ele trouxe que a tarefa formação de equipe do projeto era para o dia 2 de janeiro, que já está bem atrasada, ou ela acabou esquecendo de concluir. Criação de planta também pertencia a ela. E lançamento também tem uma tarefa futura pertencente a ela. Se você observar, ele já vai mudar aqui em tempo real quando eu estiver mudando essas ações. Dá uma olhadinha aqui. Eu vou mudar a tarefa da Adele, que é a formação de equipe, pois ela já formou a equipe, por exemplo. Em tempo real, ele já vai atualizando esses gráficos. E aí, posso ter filtros da maneira que eu queira, por usuário, por demanda, por bucket, para que eu tenha um controle de uma forma melhor, tá? Eu costumo dizer que essa visão, tá, e esse cenário é muito legal para os gestores, para você que tem essa necessidade, que quer ter esse controle sobre as ações e as atividades da sua equipe, pois aqui você tem uma visão gerencial, uma visão bem macro dessas ações. E caso você queira acessar pontualmente essas ações, baseada nos filtros, você consegue ir diretamente no usuário que está com alguma ação pendente, tá? Como, por exemplo, aqui eu vou pegar a tarefa do Alex aqui, vamos dizer que essa tarefa estivesse atrasada, que é criar a planta. Clicando sobre ela, eu consigo até mesmo cobrar ele. Vamos lá, ele tem aqui uma tarefa que dentro dela tem levantar requisitos e fazer o kickoff para essa ação. Eu vou aqui em cima, clicando nesses 3 pontinhos, copiar o link dessa tarefa. Para quê? Para que eu possa cobrar ele mesmo sobre essa ação. Eu vou lá no meu Outlook, crio um novo e-mail, posso vir até aqui mesmo usando o recurso mencionar, que eu já falei em outros exemplos. Ele vai automaticamente já para o campo e-mail.
coloquei o símbolo do arroba, tá? E escrevi o endereço de e-mail dele, Alex. Automaticamente ele já vai para o campo e-mail. Tá. Tarefa Planner. Vou mandar o link para ele, pedindo para ele dar uma olhadinha. Alex, dá uma olhada nessa tarefa, tá? Ele vai receber e-mail diretamente com aquele link para clicar sobre aquele link e trabalhar naquela tarefa. Muito tranquilo. Um outro ponto que a gente tem aqui nesses 3 pontinhos, antes de eu mostrar o e-mail que chegou para o Alex, é a opção de copiar a tarefa. Então, imagine que eu vou precisar de uma tarefa parecida com essa. Eu quero usar como base uma tarefa existente que já tem vários checklists internamente dentro dela. Eu posso copiar a tarefa. E aí ele me pergunta o que é que eu quero copiar. Tá? Eu posso renomear o nome dessa tarefa. Eu posso escolher para qual planner ela vai. Pode ser para dentro do projeto Mark8 mesmo, mas pode ser também para outro projeto. Escolher em qual coluna ela vai entrar. Então vamos dizer que eu quero que ela vá para a coluna fabricação, tá? E aqui embaixo eu defino o que ele vai levar dessa tarefa, o que ele vai levar desse processo dessa tarefa, tá? Se a tarefa em si, o processo, as datas de conclusão, a descrição, os anexos, os rótulos, tudo eu quero que ele leve nesse cenário. Vou clicar em copiar e ele vai fazer uma cópia dessa minha tarefa. Se a gente for lá agora no quadro, eu devo ter uma coluna chamada criar equipe, se eu não me engano, né? Que foi a que eu acabei de fazer em fabricação. Deixa eu ver se ele... Deixa eu só dar uma atualizadinha aqui. E aí ele cria dentro de fabricação, tá? Que foi a coluna que eu defini, uma outra atividade baseada na que eu defini, tá? Esse aqui, por exemplo, bem facinho, clico nos 3 pontinhos e mando copiar a tarefa e seleciono o que eu quero que ele copie da tarefa. Muito tranquilo. Um outro ponto que é muito interessante também a gente falar e ter essa visão é a parte de agenda, porque eu consigo ter uma visão em formato de calendário dos prazos dessa tarefa, assim como a parte gráfica me dá uma informação muito gerencial, uma visão bem macro do meu projeto ou das minhas atividades. No botão agenda eu consigo ter uma visão de como está as minhas tarefas, tá? Numa visão de calendário, onde, por exemplo, aqui, ó, eu estou aqui com uma ação que é entrega de produtos aos varejistas, o nome dessa tarefa é entrega de produtos aos varejistas, e eu posso visualizá-la aqui diretamente no calendário, tá? Está um pouquinho populado aqui, mas eu tenho um outro que está com menos informações para que a visão de vocês fique melhor. Basicamente, eu vou aqui em tarefas do Outlook, que foi um planner que eu criei para uma automação que eu vou mostrar já já. Se você observar aqui, eu tenho uma tarefa que se chama You Azure AD Identity Protection, que era para ter sido ela foi iniciada, é uma tarefa atrasada no dia 26 de fevereiro e ter sido concluída até o dia 28. Então, ela está aqui como uma tarefa atrasada e eu tenho essa visão no meu quadro de agenda. Um outro ponto que é muito interessante é caso você diga, Tiago, dá para integrar essa agenda, esse calendário, tá? Ao meu Outlook, eu uso o Outlook instalado na máquina, eu uso o Outlook na web. Dá sim, é muito legal usar dessa forma. Se você clicar nesses 3 pontinhos aqui, a gente tem um botãozinho chamado adicionar plano ao calendário do Outlook. Ele vai nos dar um link, onde através desse link eu posso atrelar, tá? Eu posso atachar esse calendário aqui, essa minha agenda, ao Outlook do usuário. Então, muito fácil. Eu posso vir aqui, botão direito em seus calendários, abrir calendário e disponibilizar o link que o Planner me deu. Muito fácil. Clico em abrir. Vou dar uma olhadinha no que ele vai trazer aqui. Tá?
Deixa eu tentar mais uma vez aqui, abrir calendário. Que ele já tinha um calendário taxado, mas não sei se era o mesmo. Já era o mesmo calendário. E aí aqui, se eu abrir, é isso mesmo. Ele tem as que estavam lá no meu planner, tá certo? Tudo isso atrelado ao calendário. Pode ser no seu Outlook instalado na máquina ou na versão da web. Tranquilo? Muito fácil. Um outro ponto que eu queria trazer para vocês é a forma de como fazer uma criação de tarefas de forma diferente, tá? Por exemplo, eu tenho um planner aqui chamado manutenção e reparos, tá? Imagino que seria um cenário onde eu tenho uma equipe técnica que precisa estar dando manutenção em impressoras e computadores. E aqui eu tenho atividades, que uma dessas atividades se chama suporte à impressora. Dentro dessa atividade, que tem um prazo de vencimento até um pouquinho longo, até 2020, para dar o suporte nessa impressora, é um prazo bem longo, eu tenho um checklist aqui dentro, onde, antes de concluir essa tarefa, que está em andamento, eu preciso trocar o toner, realizar a manutenção preventiva, para que eu consiga concluir essa atividade em si. Porém, imagine que a atividade de trocar o toner ela seja promovida para uma tarefa. O que a gente precisaria fazer? Será que eu teria que copiar o conteúdo desse meu checklist e criar um novo? Não. Eu tenho um botãozinho aqui do lado, ó, que se chama promover item. Se eu promover esse item, veja o que vai acontecer. Eu não tenho aqui o item chamado trocar toner. Se eu clicar aqui em promover item, ele vai criar uma tarefa chamada trocar toner, porque ele promoveu aquele checklist interno para uma tarefa chamada trocar toner. Então imagine que caso você tenha uma tarefa com outras subtarefas e você precise promover uma subtarefa a uma tarefa específica, até mesmo para definir responsabilidades, você pode promover essa tarefa de forma muito fácil e simples, tá certo? Muito tranquilo. E eu queria falar um pouquinho mais sobre as integrações que o Office traz, tá? Uma delas, eu usei o Microsoft Flow, que é a ferramenta de fluxo do Office 365. Talvez você possa até dizer, Tiago, mas o foco central não era falar do Planner? Sim, mas o Planner ele se integra com as outras ferramentas do Office. E uma das automações que eu fiz aqui foi uma coisa que é muito usada na parte de e-mail. Eu, particularmente, uso muito essa questão de sinalizar as mensagens. Então, se eu tenho uma mensagem que para mim é importante e eu preciso revisar depois, eu uso essa bandeirinha aqui, que é para sinalizar uma mensagem. Quando eu sinalizo, ela vira uma tarefa do meu Outlook. Talvez você até esteja se perguntando, Tiago, mas o que é que isso tem a ver com o Planner? Aí que está o X da questão. Essas tarefas são tarefas do seu Outlook, mas é possível que essas tarefas também virem atividades do Planner. Eu fiz um flow que pega a seguinte ação. Toda vez que o usuário sinalizar um e-mail com uma bandeirinha, ele automaticamente vai criar um planner, uma tarefa no planner com o assunto desse e-mail e vai pegar a data de recebimento desse e-mail e vai criar como data inicial da atividade. Tá? Eu vou pegar uma outra aqui mais antiga para trazer de exemplo para vocês. Exemplo, essa daqui, Megan Teste. Vamos lá, sinalizei um outro e-mail aqui. Vamos ver se esse meu flow vai funcionar. Vou até abrir ele aqui para a gente acompanhá-lo. Tá? O planner que eu escolhi foi o Tarefas do Outlook. E uma outra coisa que a gente pode fazer dentro do planner é sinalizar ele como um planner favorito. Mas se vocês observarem, ó, ele acabou de criar aqui uma tarefa chamada Você tem tarefas atrasadas, que foi aquele e-mail que eu acabei de sinalizar. Esse e-mail aqui, ó, Você tem tarefas atrasadas. E se a gente der uma olhadinha, eu defini no Flow que o responsável vai ser a pessoa que recebeu o e-mail, no caso a Megan. A data de início é o dia 25/3, que é a data de recebimento desse e-mail, tá? Foi segunda-feira. E a data de conclusão eu criei um atraso, tá? Para mais 2 dias para colocar como data de conclusão essa atividade. Então o Flow vai fazer basicamente essa ação no Planner. Veja aqui, ele acabou de rodar mais uma vez aqui fazendo essa ação. Muito tranquilo e muito fácil de se executar. Então imagine só, todas as ações que você fizer no seu Outlook também podem estar integradas ao Microsoft Planner com alguns poucos cliques, tá certo? De forma muito fácil.
Tranquilo, pessoal? Então, pessoal, e só mais um item para a gente passar para a parte de perguntas. Eu tenho aqui a integração com outras ferramentas, como, por exemplo, o bloco de anotações, a parte de arquivos do Office 365 e conversas também do grupo do Office 365. Então, como eu havia falado, você não está usando uma ferramenta isolada dentro do ambiente. Você tem todo o controle e integração entre as outras soluções. Tá certo? E eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês que ficaram até o final nesse evento com a gente, tá? Fiquem sempre ligados nas redes sociais, nos seus e-mails, nas divulgações que são feitas pela HSBS, para não perder nenhum dos próximos eventos, tá? O próximo evento que teremos será com o Rafael, que é especialista no time de Azure e vai trazer muito conteúdo excelente para vocês. Então não percam os próximos webinars da HSBS, tá? Mais uma vez agradeço a presença de todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Valeu e tchau, tchau.